Começando aqui mais um papo onde tudo acontece. E hoje do meu lado está o professor Caju, da APB, e o nosso campeão mundial, goleiro da seleção, Mazureik. Seja bem-vindo, Mazuca. Obrigado, é um prazer grande, tá? O convite, quando eu recebi, eu fiquei logo lisonjeado pelo convite, né? E é um prazer estar aqui com vocês para a gente poder bater um papo. E aqui do meu lado, meu amigo de colégio, batemos bola junto. Sim. Nosso amigo Caju. Agradecer o convite, né? Falar sobre futsal, sempre bom. E futebol, né? Que eu também estou no Auto Esporte, na base do Auto Esporte. É sempre bom e fica à disposição. Agora, queria conhecer um pouquinho da história de Mazureik, né? Eu comecei pequenininho, né? Em Pedras de Fogo, no interior da Paraíba, né? Que é Pedra de Fogo, Itambé, Pernambuco, Paraíba. E a gente vai jogando, vai aparecendo, jogava muito na linha e jogava no gol. E quando eu ia pro gol, fechava de um jeito que a turma ficava, é você o goleiro. E aí eu fui fazendo, fui chegando, tudo. Foi quando eu vim morar em João Pessoa, né? E fui estudar no colégio IPEP, fui convidado pelo professor Adenilson Maia União, né, que era meu professor no Cabo Branco, e foi meu professor no colégio IPEP. E do Sub-11 joguei minha vida toda no Cabo Branco, foi quando depois fui para Recife, para o Náutico. Primeiro fui para Pitu, jogar um campeonato brasileiro, até com Gama também. E da Pitu acabou, eu fui para o Náutico Votorantim, aí fui, né? Votorantim, aí já fui para o Rio Grande do Sul, né? Para Perdigão de Amaral, e depois do Rio Grande do Sul fui para o Paraná. E nesses meus indas e vindas, né, que a gente faz, tinha sempre assim, a gente terminava o campeonato mais ou menos final de novembro, e Natal, no Rio Grande do Norte, sempre tinha as competições que terminavam praticamente no Ano Novo. E quando eu chegava aqui de férias, Arthurzinho, o eterno Arthurzinho lá de Natal, nosso treinador, ele já ligava para mim: eu quero você aqui pra gente disputar, tem o segundo turno pra gente jogar e quero que você venha pra cá. E eu ia, ele me contratava, eu ia, levava a mulher, já estava casado, levava a mulher e já jogava. Joguei na América de Natal e no ABC de Natal. Joguei no Bandep, aqui sou Cabo Branco. Aqui minha praia era Cabo Branco, não abria nem pro trem. Falar sobre a seleção brasileira, pô. Tem que falar sobre a convocação. Tá. Faltou a seleção, né? Não, aí, enfim. Então teve as passagens, né? Nessas passagens aqui de futsal, né? Eu realmente tive muita sorte. E a gente tinha uma competição que era o Campeonato Nordeste de Seleções. Eu cheguei aí para a seleção, o Campeonato Brasileiro de Seleções. Aí fui também para a seleção do Nordeste, que fazia às vezes amistosos com o time da Bradesco e tal. E aí eu, César Bolinha, daqui de João Pessoa, aí já fui o pessoal de pegar o pessoal de Aracaju, de Recife, e se juntava e ia fazer esses jogos. Então, seleção Nordeste, aí depois fui da seleção brasileira. Eu tive uma coisa comigo que eu me orgulho e sinto muito assim gratificado pela minha vida. Foi que eu cheguei à seleção brasileira, eu fui 7 vezes convocado para a seleção brasileira, eu fiz 7 oportunidades como goleiro. E cheguei aí 3 vezes como preparador físico de goleiro da seleção principal. Então joguei na seleção principal como goleiro, fui 7 vezes convocado. Delas eu fui campeão sul-americano, fiz vários amistosos, fui campeão mundial em Hong Kong, na China. E depois tive 2 convites, foi 3, para ir como treinador de goleiro, né? Aí fui, já na época agora de Falcão, já jogando, essa turma boa danada de Falcão. Manuel Tobias já estava parado também, foi comigo. A gente ia na comissão técnica, né? Então, assim, eu me sinto muito honrado por ter um dia servido minha seleção brasileira, tanto como atleta, como na equipe técnica, né? Da comissão técnica. Você, Caju, eu vejo que você, além de treinador, é corredor, né? Vi que você viajou correndo. E vi também que você tem uma paixão pelo altinho, né, cara? O Auto Esporte me conquistou, né? Tudo, uma coisa liga a outra, né? Quando eu comecei no futsal, ainda no Sesc, com o professor
Jailson, o professor Nivaldo, Amaral, Eduardo Amaral, estagiário, foi um dos meus primeiros professores também. Hoje tenho a honra de trabalhar com ele. Comecei lá, logo o Nivaldo me convidou para o Benfica, onde eu joguei 8 anos no Benfica, entre outros clubes aqui da Paraíba. Joguei praticamente todos, Cabo Branco, CLPM, todos os clubes aqui da época que a Paraíba tinha. Aí com 17 anos, né, quando passei no vestibular, aí eu já virei a chave, eu também comecei na linha, e até os 13 anos eu jogava na linha em futebol de campo e era goleiro no futsal. Então, até os 13 anos eu conseguia fazer as duas coisas. Depois dos 13 anos, mesma coisa, não, teu lugar é aqui, tu se destaca aqui, então eu fiquei no gol. Quando foi com 17 anos, já com 18, eu já fui convidado para ser treinador de goleiro aqui na base, aqui na Paraíba. E foi quando eu comecei já na minha carreira de treinador de goleiro, depois treinador de categoria em 2007, já. Foi quando eu disse, não jogo mais futsal, que eu queria me dedicar só à carreira de treinador. Só que a vontade da gente de continuar competindo, né? E por o futsal sugar tanto a gente, no sentido de treinamento, a gente não teve a oportunidade de praticar outros esportes. Então já com 18, 19 anos eu comecei a correr, fazer corrida de aventura, trabalho com corrida de orientação até hoje, né? Agora eu gosto de jogar futebol, mas assim, hoje eu entendo por quê. Porque a pressão nas crianças no futsal foi tão grande que hoje em dia eu não tenho mais vontade de jogar futsal, apesar de viver disso e trabalhar com isso e ser treinador. Mas eu fui procurar essa adrenalina de esporte em outros esportes, né? Apesar que todo final de semana a gente está aí nas quadras, nos campos como treinador. Rapaz, você tocou num assunto que é bem polêmico, né? Essa questão de pressão. A pressão vem tanto da onde? Dos técnicos, dos pais. É um contexto geral. A gente sabe que o ambiente é um ambiente pouco pesado, né? O ambiente do futsal de rendimento. Não de escolinha, sim, mas o de rendimento. Aí eu queria saber o que você acha, né? De onde vem essa pressão e como fazer para diminuir essa pressão, né? Na minha visão, essa competitividade precoce, né? Porque hoje em dia já existe campeonato paraibano de sub-6. Eu sou treinador agora de um time sub-6. Então, todo o sistema do futsal, ele me cobra para ter resultado já no sub-6. Com certeza. O pai quer que o filho seja campeão no sub-6. Então, toda essa pressão de competitividade, a maturação cedo, a maturação da criança muito cedo, que até os 12 anos é para desenvolver o cognitivo, a coordenação motora, a psicomotricidade, e a gente já começa a focar no rendimento. Então, isso aí faz com que os pais foquem também na competição e todo o entorno faz essa pressão na criança, né? Eu acho isso, assim, fora da curva, é muito ruim para ser sério. Falando como educador, é muito ruim. Mas como a gente está dentro do futsal, a gente tem que acompanhar e tentar ser uma espécie de educador. Eu tento ser educador, mas se eu deixar de ser treinador, eu tenho que sair do time e ficar só na escolinha. Que eu acho que é o interessante para essa idade, inclusive, né? Mas quando você torce pro seu filho é diferente. Mazurei que passou por isso, né? Mazurei que tem um filho que passou toda essa... E ainda joga, né? Uhum. No caso, como é que você faz para lidar, né? Assim, questão pai, ser treinador, ser pai, com os outros pais, né? Porém, eu fui um cara sempre muito assim, comedido nas minhas palavras e eu sempre deixei meu filho jogar. Mike, ele esteve aqui recentemente também no seu programa, né? Fazendo também uns comentários sobre as escolinhas, né? Equipes de base. Foi campeão paraibano, não foi? Também fui campeão paraibano esse ano. Foi. E assim, eu sempre ficava, não torcia, velho. Eu ficava na minha aqui, ó. Quando era gol, só daquela vibraçãozinha aqui por dentro, mas nada de gritar. Eu nunca fui de externar muito de grito, de coisa, não. Quando terminava tudo, a gente ia, bom, mas tu podia ter feito isso, tenta fazer isso. A gente tenta dar umas dicas, né, para que ele cresça, para que ele melhore. Mas eu nunca fui de dar grito, de fazer como os pais fazem hoje. Eu já tive em quadro de o pai jogar sandália, sapato no árbitro. Isso é coisa ridícula isso.
entendeu? Então são coisas que realmente a criança chora, ela fica aperreada, que o pai começa a gritar tudinho, quer dizer, ao invés de você estar ali para educar a sua criança, para você tentar ela crescer, ela melhorar, você está fazendo que ela fique num ambiente que de repente ela desiste. A gente tem aqui casos que aconteceram de o atleta sempre ser cobrado, quando chegou na certa idade ele não quer mais jogar. Principalmente porque hoje a gente está começando com criança de 6 anos, indo para competição, e o pai quer que ganhe. O pai, às vezes, por ser frustrado, por nunca ter jogado e ter ganho, ele quer que o filho dele cresça ganhando e tem que ganhar, é obrigado a ganhar. Calma, deixa a criança se divertir, deixa a criança participar. É a parte dela de desenvolvimento, entendeu? Você não pode ficar forçando, não. Ela vai chegar a um ponto que ela não quer mais, ela vai estar cansada. Isso é realidade aqui no futsal paraibano. Eu falo para os pais dos meus atletas, que hoje eu trabalho até sub-9, eu digo assim, vejam um campeonato paraibano sub-15. Não tem, se tiver 5 ou 6, 5 no máximo, que começou na base com 6, 7, 8 anos. Isso. A gente vai ver o campeonato paraibano, eu estou falando geral. Não tem nem 5, 6 atletas que começou na base com 6, 7 anos. Por quê? Quando a criança está lá, porque o pai gosta, motiva o pai fica feliz, empolgado de levar aquilo lá. Quando ele chega com 12, 13 anos, que ele vê, que ele já pode dizer para o pai não, ele diz para o pai, eu não quero mais. Mesmo sendo futsal, mesmo ele gostando do futsal, mesmo ele gostando de jogar. Mas por que ele disse que não quer mais? Pela pressão dos pais, familiares, técnicos, todos. Mas assim, ele já pode dizer não. E eu, assim, relato de pais que já foi atletas meus, né? Diz assim, hoje eu percebo isso. Hoje eu percebo que naquela época, quando eu era criança, eu botava muita pressão. E agora eu percebo no segundo filho, ou tem muitas vezes filho de jogador, né? Que a gente percebe, o cara é filho de jogador, o jogador não bota pressão como os outros pais colocam. Uhum. Tem pais que têm 2 filhos, você vai ver, não, eu já passei por isso aqui, eu não vou fazer de novo, eu não vou botar essa pressão que eu botei no primeiro. Isso a gente recebe relato direto na quadra com outros pais. Então, isso aí é importantíssimo falar, né, nesse quesito de o futsal, por exemplo, o futsal sub-15 hoje, sub-17 na Paraíba, ele tá minguado. Tá pequeno para o que era antes. Enquanto na categoria sub-9, sei lá, tem 12, 13, 15 times, no sub-15, muito por conta disso. Eu fui para uma final do sub-6 ano passado, que foi a final do sub-6, depois do sub-15. Final do sub-6, a quadra lotada. Aquela pressão em crianças de 6 anos, torcido, xingando. Eu e o outro treinador, a gente chegou com o Mike também na semifinal, para acalmar os pais, para não botar, para não xingar o filho do outro, né? Para não xingar o outro time. E quando acabou a final do sub-6, todo mundo embora. Todo mundo embora. Quando eu fui ver, se tivesse 15 pais, era muito, professor. 15 pais na arquibancada. Numa final de campeonato paraibano sub-15. Então, para você ver, bota tanta pressão no começo que no final, no sub-15, já está... Só para um ponto que a Ju falou, essa semana, por aqui, para mandar uma foto do Cabo Branco, Mike começando, eu acho que era um sub-9, entendeu? Que ele estava jogando. Mike começou a jogar mais ou menos com 7 anos de idade. Aqui, eu botei na escolinha para babar e Nildo, o finado Nildo, que levou o Mike, disse que ele vai ser goleiro, ele não tem medo da bola, então ele botou. Então eu estava olhando essa foto, eu contei os atletas, tinha mais ou menos uns 12, 14 atletas, com todos, com o Nildo lá. E deles só tinha 4 atletas que me chamou a atenção. Arthurzinho, que sempre está com um gambarra, sim, que toma conta do neto, que é o neto dele, é o filho de Arthurzinho. Era Arthur, que jogou no Auto Esporte e tudo mais. Que nunca teve pai, quem era a avó sempre caladinha no cantinho dela. Tinha Lucas, que estava no Náutico passou há pouco tempo, eu acho que estava no time agora, jogou, não sei se foi contra o Flamengo, não sei contra quem foi que ele jogou agora. Lucas, o pai dele é Joaquim, é um cara que era muito tranquilo. Tinha Matheus Cunha, que Carmelo sempre foi muito tranquilo, o pai dele. E Mike. O resto, todos os outros não tinha mais ninguém. 4 tinha uns 12 mais ou menos. Então, assim, isso é uma coisa que realmente é verdade, né? Além dessa pressão, que é real, com certeza. Mas o que acontece o futsal perder tanto atleta? Você vê, como você disse, um sub-9 lotado, sub-10 lotado, sub-12, aí sub-14 já vai minguando, sub-15 às vezes não fecha, sub-16 não fecha. O que acontece para desistirem do futsal?
Hoje também eu não sei assim, sabe? Hoje Na transição. A quantidade de modalidades, no caso, Beach tênis, beach futsal, tênis, né? Que futebol. hoje é uma coisa que é uma febre, muita gente jogando. Então tem muita gente que não foi, não tinha, por não ter mais o nosso futsal hoje, antigamente eu via, como ele falou, muita gente na quadra, tal, sub-15, sub-17, era tudo quadra lotada. Hoje as quadras são vazias. Então, de repente, eles se sentem mais desmotivados, eu não sei até que ponto, os pais não levam mais para quadra, tudinho. Aí vai aparecendo outros esportes. Esse esporte, o beach tênis hoje, é as menininhas jogando, eles vão lá, então eles vão se encontrando naquele tênis, o futebol, entendeu? Alguns craques dessas menores, quando dá 12 anos de idade, 11 anos, os pais pensam porque querem levar o filho para fazer teste no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, cedo, Flamengo. Eu não sei quando não passa, ele também desiste do filho também. Né? Não, tem gente que vende a moto, vende carro para querer que o filho vá, e de repente o cara volta e não fica. Entendeu? Então é meio complicado hoje. Então, os craques que estão aparecendo estão saindo, os outros que estão ficando se sentem desmotivados porque não tem uma competição mais forte, assim, por conta de os pais não vão, quando vê, chega um ponto, talvez até o filho reclama, você está gritando muito alguma coisa, dá tanta lá para de repente no pai, que o pai não vai mais nem acompanhar o filho. Então chega no sub-15, como você falou aí, a competiçãozinha está ali envolvendo, tá, alguns pais que faz, eu vou, o outro não aparece, então assim, eu vejo alguma coisa pai, disso, né? Eu vejo uma transição, né? Eu como pai, eu vejo muito assim, que o pai às vezes tem duas coisas na cabeça, ou meu filho vai ser jogador ou não vai ser jogador, e esquece que o esporte ele ensina para a vida, e esquece que o esporte vai educar o filho dele, e esquece como é bom estar no esporte. Você está no esporte por fazer esporte, não para ser jogador. Isso é consequência do trabalho do próprio atleta, nem do pai tanto, mas do atleta. Mas às vezes acaba esquecendo, né? Assim, que não, eu quero levar meu filho para ele ter saúde, para ele ter amizade, para ele ter história futuramente. E infelizmente esquece, né? E tem a questão também da transição. Eu vejo essa mudança em três coisas. Primeiro, como eu falei, a pressão é tão grande quando é muito novo, que 3, 4 anos de competição para uma criança, quando chega depois, eu não quero mais competir. O outro ponto é a transição para o campo. O pai quer fazer sempre a transição para o campo, então quando começa os campeonatos de campo, ou futsal aqui, que é muito forte, ele já começa a introduzir e dar prioridade ao futebol de campo, ao futebol de 7, né? Nesse de 12, 13, 14 anos. Né? E o outro ponto também é a autonomia da criança, como você falou. Ele, com 12, 13 anos, agora ele vai dizer o que ele quer. O que ele quer. Como o pai não vê isso como um esporte, como uma ferramenta para poder desenvolver a pessoa, o ser humano, né? Ele acha que muitos pais já chegou o pai para mim e diz assim, isso para mim é investimento para ver se ele vai ser jogador. E eu disse, não, investimento é para ver se ele vai ser uma pessoa do bem, uma pessoa com caráter, uma pessoa com uma boa personalidade. Né? Então, isso aí, o esporte tem que ser primeiro uma ferramenta. E se para a gente virou trabalho, ótimo, excelente. Se para outros conseguiu ser jogador, muito bom também. Mas que seja primeiro uma ferramenta, né? Eu acho que esse é o grande problema é prioridade, né? Por campo, por futebol de 7. Depois essa pressão aí com certeza tá ligada. Para virar jogador, né? Tem treinador que eu conheço, não quero citar o nome, que é um dos grandes treinadores aqui de João Pessoa, do futsal, que chegou para mim e disse, Mazurek, mais 1, 2 anos eu paro, vou ficar só no colégio mesmo, não aguento mais não. Eu digo, oxe, já, tu tá tão novo ainda, entendeu? Eu ainda consegui ir, hoje eu tô mais de escola e escolinhas, Mike tá crescendo, ele tá ficando com as equipes lá, o Cabranco, eu tô dando um freiozinho, até porque a gente cansa, viu? Cansa e, como eu falei, eu acho que ele tá com 50 anos de idade e tá querendo parar de só mais um ano no máximo e não quer mais. Enfim, é complicado, viu? Os pais, às vezes, eles podendo ajudar, eles estão complicando bastante. A grande questão é a paixão. Quando envolve paixão e é o seu filho, é terrível, porque eu já passei por situações desse tipo e a pessoa vai se educando. Como o Caju disse, você vai aprendendo. Se eu tivesse outro atleta,
com certeza eu não faria muita coisa que eu fiz. Isso. Hoje eu já entendo muita coisa, mas mesmo assim ainda sou muito sanguíneo ainda. Às vezes, cara, dá aquele grito, quando é gol eu enlouqueço, quando ele ganha, aí que eu fico mais doido ainda, né? Vitória, Ave Maria, quando umas conquistas. É porque o gritar de torcer é uma coisa. Isso aí é altamente aceitável. Como eu falei que era mais assim, comedido na minha. Mas isso é aceitável, gol e tal. Que legal, isso é muito bom. O torcedor, adrenalina sim, né? sobe, isso é coisa de torcedor, de coisa. Mas não o xingar, o querer brigar, o entrar na quadra, o querer. Isso é que é o chato. E aquela... O querer impor que o filho jogue de todo jeito. Você são 5 jogadores no futsal que joga, você não pode botar 6 para ficar dentro de quadra, não. Então você não pode, porque meu filho não entrou, porque meu filho não joga. Calma, você não quer ganhar? Como também, do jeito que ele exige que o filho dele joga, quando perde o campeonato, mesmo com o filho dele jogando, quem ganhou foi o outro, ele quer tirar o filho dele ali pra estar no outro time lá. Aí eu vou pra lá porque lá que ganhou, lá o time é melhor. Aí ele acha que o treinador que não presta. Aí se for lá e o outro treinador voltar, ele vai querer voltar de novo. Então ele quer levar o filho pra ser campeão. E é como se é empurrar de todo jeito, de goela abaixo, calma. Eu digo que o grande problema do futsal é porque todo mundo entende de futebol. Isso. Então todo mundo quer dar pitaco. Eu digo assim, eu preferia ser treinador de, sei lá, de ginástica, porque ninguém tem aquele conhecimento. Às vezes ela erra, a gente, só quem entende mesmo sabe, que viu o detalhe. Então futebol, todo mundo quer ser treinador, todo mundo quer dar pitaco, todo mundo quer se levantar a mão assim. Quem quer ser treinador na arquibancada, um monte de pai vai levantar a mão e vai querer ser e vai achar que vai ser melhor, inclusive. E que pode até ser, mas assim, que eu digo assim, eu digo para os pais assim, que comigo tem que ser um monólogo. Quer falar sobre tática, sobre o meu time joga, tem que ser monólogo. Só eu falo e você entende o meu pensamento. Se você concordar, tudo bem. Se você não concordar, uma pena. Vai ter que procurar, né? Porque assim, não dá, eles querem às vezes debater. Eu digo, eu não debato com... A gente não debate na profissão do outro, né? Eu não vai chegar aqui e falar para deixar aqui como é que deve ser feito o programa, por exemplo. Isso. Mas no futsal, isso é muito comum e muito normal dizer como é que a gente... Pela experiência que a gente tem de vários anos, essas coisas todas. Você falou de treinadores aí que... Eu, por muito tempo, eu já 2 vezes deixei. Eu disse, não, tá muito assim, pai falando comigo todo dia, conversando e não sei o que, querendo. Agora eu vou passar pelo menos 1 ano, 2 anos aí. Na verdade, eu dizia que não voltava mais pro futsal. Eu disse que não ia voltar pro futsal. Então, assim, você passa 2 anos, aí sente aquela vontade de adrenalina de novo e eu volto pro futsal. Mas isso é normal porque a pressão também dos pais com a gente, de jogador, de não sei o que. Isso aí. A pressão é para todos, não só das crianças, mas para os pais, para a gente também. Isso. A gente tem que ter também muito cuidado nesse sentido aí, de não absorver muito também, né? E como é que tá a categoria de base hoje? Para você, Mazurei, que passou por 2 gerações. É porque assim, mudou muito, né? Como era antigamente para hoje, né? A gente fazia muito trabalhozinho. Hoje ainda existe trabalho de condução, passo para tal, mas hoje a gente já começa a colocar, até eu converso até hoje lá no Cabo Branco, nós somos eu, Gilbertinho, Mike e Igor, somos 4 professores das escolinhas, as categorias de base e de escolinha mesmo. E eles já começam a colocar treinozinho de transição, treinozinho de 3 contra 2, 3 contra 1, com a saída do goleiro, dando um monte de coisinhas que eu digo, poxa vida, estamos na escolinha, não, vamos começar já a colocar. Então, um menino de 6, 7 anos, 8 anos, a gente já está colocando as coisinhas para ele já pegando, para ver ali realmente vai ter uns que vão se sobressaindo, né? Então é uma coisa assim que vai mudando bastante do que eu era antigamente, quando eu trabalhava com o Nildo, há 10 anos atrás, e hoje, 10 anos para frente, hoje, 2025, a gente está começando, os tipos de trabalho. Então, assim, eu acho que tem melhorado bastante, né? E a criança, para ela, vai ser uma coisa assim, que eu noto também, sabe, que eu não sei se você trabalha também com essa categoriazinha de base de coisa, em cima das escolinhas, eu noto assim que tem muita criança que fica mais tímida, porque elas estão ali iniciando. Quantos tem umas que já consegue, faz mais tranquilo, mas tem umas que mais iniciando, até falar, vamos notar assim, que notar que está meio ruim, tenta mudar o exercício para a gente fazer, para ela, e se tendo autoconfiança em fazer, porque não adianta botar e sabendo que tem uns que estão muito iniciantes, não menino de 4, 5 anos não, mas menino já de 7 anos, e tem uns que chegam de 7 anos, que tem menino de 4 que é melhor do que o de 7.
Aí joga mais com o pai, tem um irmãozinho maior que ajuda. Então eles já chegam ali, ó. Aí, nossa, olha lá aquilo ali, ó, o desenvolvimento dele como já tá. Aí pega um menino de 7 anos, vai dominar a bola. Ele pega a bola vem para dominar a bola, ele deixa a bola bate no pé, vai para frente. Levanta o pé, filho. Levanta o pé para dominar. A diferença de um nível de maturação, né? Isso. De criança para criança. E por esporte ser coletivo, também não entendo às vezes os pais, porque É verdade. às vezes não, é a mesma idade e o nível de maturação e de coordenação é totalmente diferente. É verdade. E diz assim, por que meu filho não tá daquele jeito? Não, seu filho vai chegar um momento, às vezes a criança com 6, 7, 8, tá lá na reserva, aí quando chega com 14, 15 é titular em todo canto, aí vai dizer assim, aquele treinador lá que era ruim porque não botava meu filho titular. Não, é porque chega o nível de maturação da criança foi mais tardio. É e ele se destacou depois. Eu sempre dou o exemplo do cara do Wesley, agora que joga com o Cristiano Ronaldo, ele foi reserva na base do Corinthians por toda a vida. Hoje em dia ele está jogando com o Cristiano Ronaldo. Então, quantos atletas a gente teve também que estava na reserva, por exemplo, por nível de maturação, de coordenação motora, está um pouco abaixo, mas ele estava lá no time porque a gente viu o potencial dele. Via que ele tinha habilidade, mas ele era aquele menino retraído por ser criança, sem se soltar ainda. E quando chega numa idade mais avançada, dá aquele start e ele começa a se destacar. A gente não pode dizer, mas aquele professor da escola, não. É porque o nível de maturação é diferente de criança para criança. Mas a gente está no caminho certo? Eu sou bem crítico aqui com professores, comigo mesmo, né? Eu acho que a gente está acelerando demais essa competitividade, né? Justamente porque, como eu disse a você, eu mesmo, lá na APB onde a gente trabalha, tem 2 ou 3 turmas de escolinha e uma turma de competição. A minha turma é de competição, por exemplo, sub-6, sub-9. Então, eu já estou fazendo essas coisas que o Mazuri está falando de transição, de situação de jogo, para maturar mais cedo, para poder ter resultado, para poder o pai gostar, né? Então, assim, por exemplo, o pai não tá preocupado se o filho dele, como ele começou no começo do ano, para como está em dezembro. O pai dele não está preocupado. O pai dele está falando se de janeiro a dezembro eu ganhei algum título. Então, esse é o problema. Eu confesso que eu tenho que pular etapas. Eu vou ter que pular etapas e já botar mais joguinho, mais transição, mais situação de jogo para a criança poder dar resultado no futsal. Isso aí é uma crítica que eu faço, inclusive para mim mesmo. Mas aquele negócio, se eu não fizer isso, se eu não surfar essa onda, eu vou ficar para trás. Porque eu vou botar só para competir, vou levar a lapada e o pai vai dizer assim, eu vou para o time do professor lá, que o time do professor lá ganha. É como hoje, as escolas hoje, antigamente, você tinha 5 aulinhas normais, 4 aulas normais, então quando dava 11h30, mais ou menos, ele estava terminando. Hoje o aluno está tendo uma aula a mais, estão botando já o inglês, então a escolinha que era sempre depois do horário da aula, de 11h40 terminava a aula mais ou menos, 10 para meio-dia, mais ou menos, começava a escolinha até 10 para 1, e os pais sempre ficavam. Hoje as escolas estão começando a estão botando a 6ª aula para uma criança de 5 anos de idade. Então os caras começam de 7 horas, 7h10, vai até 12h40, 12h35 assistindo aula. Aí quando dá 12h35 sobre 40, para você ir para uma escalinha, terminar de 1h20, 1h30, tem pai que de repente não quer mais nem deixar. Por quê? Porque começa a fazer, porque tem uma escola que bota, aí se a outra não botar, vai ficar de fora. Entendeu? Se a outra não fizer, vai ficar de fora. Então eles começam. Eu tenho uma vez com o nosso, que era diretor do colégio que é aí, Paulo de Tasso, finado Paulo de Tasso, pessoa maravilhosa, diretor, show. E ele conversando uma vez comigo, ele dizendo, Mazuri, ou a gente segue, tá todo mundo fazendo, ou a gente fica para trás. Então eu acho isso erradíssimo, o cara botar a aula em cima de aula e o menino sai daqui. Tem hora que ele chega de 1h da tarde assistindo aula, que não sabe o que é que ele está entendendo, mais nada, porque desde 7 horas da manhã que ele está tendo aula, é aula, e tem um intervalozinho em aula. Quando dava antigamente 11h30, 12 horas, 12 e pouquinho, terminava a aula, ele estava ainda captando tudo. Quando chega mais ou menos depois de meio-dia e meio, o cara está com fome, cansado, estressado, tá o professor lá falando, ele aqui, ó. Tá entendendo mais nada. Mas tinha que colocar a aula, ele dizendo para mim, eu não sou admito, mas eu sou o diretor e eu tenho que botar, senão eu vou ficar atrás, os caras vão levar para outras escolas e não vou trazer para cá. Trazendo pro futsal, isso aí. Eu vou dizer a você, sabe o que está acontecendo agora? Isso não é 1 nem 2 não, você vai dizer que no seu clube, no meu clube, no clube do seu filho acontece. Ele treina 2 vezes comigo no futebol,
no Autosport, Isso. 2 vezes na APB. Só que ele Futsal. tem 2 dias também de treino específico com o personal soccer, né? O treino específico. Aí ele vai um dia para academia para fazer fortalecimento, tá? E ele já tá pagando um dia para, sei lá, fisioterapia preventiva, um exemplo. É. Então, aí eu digo assim, o Ajuda. volume de treino altamente na semana toda, todo dia ele tem um treino. E eu digo, essa criança brinca que horas? Na hora do intervalo. Mas do o pai, recreio. aí o pai dele vai Só. dizer, sabe o que, Caju? O pai dele vai dizer, não, mas ele aguenta, porque na hora da folga dele ele quer jogar bola. Mas a hora da folga dele é a brincar, hora cara. que ele quer brincar. É o que a gente quer que ele vá brincar, ele vai jogar, porque ali ele está se Ali divertindo. ele tá- Na exatamente. outra ele está sendo pressionado, entendeu? Então hoje realmente está sendo desse jeito. Você treina futsal aqui, mas tem que fazer o campo e tem que fazer não sei o que lá. Específico. É tudo. É o tudo pirraia mesmo. fica aqui, ó. Entendeu? Que hora Então, ele na hora brinca? que ele quer brincar, o pai tá achando que ele não cansou ainda, não, porque aquela hora realmente é a hora dele extravasar a brincadeira dele. O pai chega orgulhoso pra gente assim, ó, vai treinar 2 vezes com você, 2 vezes no campo, o específico já contratei aquele menino que você conhece, que é bom pra caramba. Eu digo, excelente. E que hora ele brinca? Que hora ele vai brincar? Que hora ele vai se divertir? Vai ser cobrança toda hora, porque quando ele tá comigo, eu tô cobrando a ele para o futsal. Pro futsal. No campo eu tenho certeza que é a mesma coisa. É isso. E o cara do específico, ele quer também dar um retorno pro pai, dizer assim, olha, então Eu tô aqui, fazendo. então aqui é sério. Ele não, às vezes eu até brinco. No específico, quando eu pegava específico, eu fazia muito lúdico para a criança achar que não tá treinando. Para a criança querer ir para lá feliz. Então, isso aí eu digo, o volume altíssimo durante a semana. Aí às vezes ele vem treinar com a gente, mas olha, com a intensidade baixa. A intensidade baixa, eu digo, por que ele tá treinando? Não, é porque ele já saiu do treino específico e veio direto para cá, porque ficou melhor. Ficou melhor para você, que é o pai, mas para mim ficou horrível, porque ele chegou Você aqui pensa com- fazer seu treino de uma forma, e você tem que mudar, porque os meninos estão vindo tudo do campo. Tem menino que está saindo do campo, ele treina, vamos supor, de 6 às 7, aí quando dá 7 horas, corre para jogar o futsal, para ser de 7 às 8, 7h30, às 8h30, o futsal. Tá E a louco. intensidade. Começa, é só bate os caras. o atleta às vezes tem uma rotina que acorda de 6 horas da manhã Para ir para É escola. justamente para ir pra para a escola, escola. aí só vai terminar, muitas vezes o treino termina de 10 horas da noite, Aham. Sim. aí fica essa rotina o tempo todo, aí vai dormir, não consegue descansar, às vezes não consegue crescer, o pai fica agoniado, leva Isso. para médico. E ainda tem outra coisa, né? A questão da alimentação, Aham. que a criança ainda sofre isso, às vezes ela é regrada, vai para um nutricionista, quer ter resultado e acaba, como você diz, né? Regrando até a alimentação da criança, né? É verdade. Então não tem momento nenhum de paz a criança. Acontece isso no meu aí- time isso aí. Eu isso já que é- falei sobre isso, por que não tá com intensidade se ele treina todo dia? Aí quando a gente foi avaliar, era a parte nutricional dele. Ele comia de todo jeito, treinava pra caramba. Lógico, criança toda hora quer brincar, quer jogar, mas ele tá lá jogando, Eu sempre digo, criança até 9 anos não precisa nem aquecer. Você pode botar atividade que ele já vai correndo, porque não Vai tem direto. lesão, não tem nada. Tem não. Não tem lesão, não tem nada, entendeu? Diferente da categoria sub-15, por exemplo. Né? Eu até brinco, quando eu fiz parte da seleção paraibana, né, sub-17, com muito orgulho com o pessoal aí daqui, eu fazia 30 minutos a 40 minutos de aquecimento, né? Porque sub-17, né? E um brincou comigo, mas no teu sub-9 tu não faz o aquecimento. Mas o sub-9, quando toca o intervalo, a criança sai correndo e nunca vai se lesionar. Toca o intervalo, a criança sai correndo para a quadra e não vai se lesionar. Ele vai jogar. Mas por quê? Porque a estrutura da criança é diferente. Então ela pode brincar toda hora que ela não vai cansar, como a gente fala, né? Já no 17 não. No 17 eu tenho que ter toda uma parte de preparação, né? Rapaz, hoje passou voado, viu? Hoje passou rápido demais. Já estamos encerrando hoje. Opa. Mas o papo foi muito. Temos que voltar esse papo aqui que foi muito bom. Eu só vou deixar uma pergunta rapidinho para vocês. É a seguinte: futebol se ensina hoje para ser jogador profissional? Precisa ter talento ou precisa de mais esforço para ser jogador de futebol hoje? O ensinar, a gente tenta colocar algumas coisas, né? Mas é uma coisa muito assim. Você não pode dizer, eu que fiz o atleta, coisa não. É muito, às vezes eu ensino esse atleta aqui, ele de repente vai passar 3, 4 anos, ele não cresce.
Ele não vai ser a mesma coisa todo ano, ele fica daquele jeito, ele não tem um desenvolvimento. Você ensina para todos, que como nós somos esporte coletivo, aí você faz para todo mundo. Aí esse outro aqui, quando você menos espera, ele tá uma crescida do caramba, olha aquele como cresceu. O lá não saiu do canto. Aí o pai, mas por que ele não? É de cada um. Então, o esporte se ensina, né? A gente tenta colocar algumas coisas para acelerar o desenvolvimento dele. Não quer dizer com isso que, eita, a gente vai ensinar, ele vai aprender, ele vai ser um grande jogador. É muito de cada um, entendeu? Eu tenho a tese seguinte, que o dom, né? A habilidade não se ensina, a gente consegue lapidar, melhorar, potencializar, mas se ensinar não. É nato, né? Eu vou dar o exemplo do, agora que tá no hype, né, que é o Doido de Mandacaru, do Autosport, né? Isso. A gente tá lá no Autosport acompanhando, e quando ele foi fazer o teste, um jogador de 24 anos que nunca jogou profissional, nunca teve base, e tá lá. E por que ele foi aceito? Porque ele tem um dom. E o treinador Douglas Andrade falou pra gente assim, ele tem um dom. E eu disse, agora é lapidar, porque o que a gente não consegue ensinar é esse dom que ele tem, de 1 para 1, do X1, de ir para cima, de driblar, isso aí a gente não tem como ensinar, a gente pode lapidar. E a parte técnica, tática e física, aí sim é da nossa parte que a gente vai induzindo, melhorando, aperfeiçoando. Que ele desenvolva melhor.